A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, em Lamentações, capítulo 3 e versículo 21, Jeremias, ele registra algo muito proveitoso para nós nesses dias. Ele deixa registrado o seguinte versículo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós estamos trazendo à memória, nestes dias, coisas que às vezes deixam o nosso emocional abalado, nos traz perplexidade, ânsia, angústia, dúvidas, desesperos. Às vezes nós trazemos o futuro para o presente sem ele ter chegado ainda. E Jesus, ele disse: basta cada dia o seu mal. Vivemos cada dia. Nós estamos trazendo à nossa memória tantas coisas que parece que tudo acabou, parece que não há mais solução, parece que não existe um Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, que perdeu o controle. Parece que o Deus que nós servimos, que confiamos, que proferimos, parece que ele está ao léu, né? Parece que a gente está nessa situação. Eu tenho percebido muitas pessoas apavoradas, angustiadas, pessoas desesperadas, e também tenho percebido que nessa ocasião muitos irmãos têm expressado a sua fé tão ousadamente. Glória a Deus por isso. A igreja é um corpo e eu louvo a Deus porque muitos irmãos, muitos crentes estão firmados na rocha. E independente de qualquer situação, eles estão firmados na rocha. E isso é louvável. E eu estou passando aqui rapidinho também para expressar algo daquilo que eu tenho meditado, daquilo que eu tenho percebido e daquilo que eu posso expressar para os irmãos, para a igreja, para os amigos, aí os colegas do Facebook. Meus irmãos, nós não podemos esconder uma realidade que o mundo vivencia. É fato, não podemos esconder. Só que a nossa mente, ela não pode armazenar coisas que vai nos trazer angústia. E a palavra para nós, que está registrado em Lamentações, capítulo 3, e o versículo 21, quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Ora, existe pelo menos 4 coisas que nós podemos trazer à nossa memória. Tem muitas outras coisas que nós podemos trazer à memória que vai nos dar esperança. Meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos trazer à memória, aquilo que vai nos dar esperança, é que nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Nós servimos um Deus que a sua misericórdia não tem fim. É misericordioso. O nosso Deus, ele tem misericórdia. Por que não dizer ele é misericordioso? E próprio Jeremias disse que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. O nosso Deus, ele está contemplando todas as coisas, ele tem visto a sua igreja clamando, orando, pastores se unindo. Nós estamos aqui na terra e o nosso Deus, ele está trabalhando, ele é um ser misericordioso. Saiba, meu irmão, minha irmã, que o Deus que nós cremos, todo-poderoso, soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está, através deste ato que vem acontecendo no mundo, ele está mostrando a sua misericórdia. Através destes sinais, através dessas situações que vem acontecendo, ele está mostrando a sua misericórdia, porque parece que as pessoas vivem um pouco tão ocupadas, tão presas às coisas daqui, às coisas terrenas, que Deus permite chamar a atenção do mundo
para mostrar que ele é misericordioso, para mostrar que o homem é limitado, para mostrar que o dinheiro não é tudo, para mostrar que o homem ele é um ser mortal, para mostrar que o homem ele é carente da misericórdia de Deus, para mostrar que o caminho que o homem ele vai seguindo pode levar ele a uma perdição eterna. E Deus, ele manifesta a sua misericórdia, permitindo tais coisas que vêm acontecendo, para que o homem, para que a humanidade, para que o povo, para que a igreja, para aqueles que pensam que não há um Deus, que não existe um Deus, que nunca ele vai prestar conta diante dele, ele possa viver uma vida conforme ele queira. Então eu vejo que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Então, meu irmão, tudo isso é permissão de Deus para expressar, para manifestar a sua misericórdia. Porque quando tudo vai bem, parece que nós se acomoda, a gente se conforma, não é verdade? Então, eu vejo que aquilo que nós devemos trazer à memória, aquilo que nós devemos trazer para os nossos corações, para nossas emoções, para nossas vidas, é aquilo que venha nos trazer esperança. Primeira coisa é que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Segunda coisa que nós devemos trazer à memória, que vai nos dar esperança. Segunda coisa que vai nos dar esperança, que nós devemos trazer à memória, que o Deus que nós servimos é um Deus que nunca está perdendo ou perderá o controle. Nunca. O nosso Deus, irmãos, ele tem um controle da história. A Bíblia nos diz que ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele é atemporal, é soberano, ele está sentado no alto e sublime trono, controlando todas as coisas. A Bíblia nos diz, no livro dos Salmos, que o guarda de Israel não dormita e nem tosqueneja. O nosso Deus é um Deus vivo, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. O Deus que você crer, devota, louva, é um Deus soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da história, ele não perdeu o controle das situações, das rédeas da história da humanidade. Não, o nosso Deus, ele controla todas as coisas de maneira soberana, serena, e eu creio que o nosso Deus, ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam, porque aqueles que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meus irmãos, a terceira coisa que nós devemos trazer à esperança, é que o pior vírus Jesus já derrotou. O pior inimigo Jesus já derrotou. E você pode estar se perguntando, nossa, um pior inimigo, o pior vírus Jesus já derrotou? Qual foi o pior vírus, qual foi o pior inimigo que Jesus já derrotou? O pecado. Jesus, ele destronou, ele acabou, eliminou. Ele trouxe esperança para a humanidade. Ele reconciliou o homem para com Deus. A barreira, o muro que dividia o homem para com Deus, Jesus, ele eliminou. A Bíblia nos diz que ele venceu o pecado, a morte e o diabo e o inferno. Meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa, que o pior inimigo do homem, que era a morte, Jesus venceu. A Bíblia nos diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Glória seja dada ao seu santo e eterno nome. A Bíblia nos diz, ainda que morra, viverá. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Ele disse. Então, meus irmãos, cremos no Senhor Jesus, que ele eliminou o pior vírus.
O pecado que estava entranhado na humanidade, num homem sem Deus. Agora é necessário, sim, o homem se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e seguir os seus caminhos. Simples. Crer no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, se confessares com a tua boca e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. É necessário não só crer, mas é necessário também a gente perseverar, permanecer, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das adversidades, é necessário a gente permanecer nele. Então, meus irmãos, essa é a terceira coisa que nós devemos trazer, a esperança. Aquilo que nós devemos trazer para a nossa memória, aquilo que vai nos trazer esperança. Louvado seja Deus. E por último, para encerrar aqui, a quarta coisa que nós devemos trazer à memória, aquilo que vai nos dar esperança, é uma arma poderosa que o mundo, maiores exércitos com todos os seus armamentos bélicos, eles não têm, ou se têm, eles não utilizam. E a igreja tem. A nossa maior arma chama-se oração. Meus irmãos, existem tantas histórias que pessoas, nações, povos, tribos usaram essa arma e tiveram vitória. Nós sabemos. Exemplo de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, indo para uma outra cidade que Deus não tinha permitido ele ir. E nós sabemos que aconteceu uma grande tempestade, depois ele foi lançado no mar e um grande peixe o engoliu e levou até as profundezas dos mares. E lá ele ficou atribulado, e a Bíblia nos diz que do profundo dos infernos ele clamou a Deus e Deus ouviu. Olha que arma poderosa é a oração. Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem, igreja, irmãos, todos nós temos uma arma poderosa chamada oração. Está escrito, nós sabemos que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, é condicional, ele não está obrigando ninguém a orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus pecados e se converter, então eu ouvirei do céu. Todos nós sabemos desse versículo, todos você sabe, nós sabemos. Então, meus irmãos, a oração é aquilo que nós devemos trazer à memória. Nós temos uma arma poderosa a nosso favor. Por que não lembrar de Ana? Ana, ela tinha a sua madre cerrada. Ela orou, gemeu, derramou o seu coração diante do altar do nosso Deus. E a Bíblia nos diz que Deus ouviu a oração de Ana. Por que não lembrar de Josué que orou e o sol parou? Por que não lembrar também de Ezequias, aonde o profeta, ele chegou para Ezequias dizendo: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. E a Bíblia nos diz que o rei, ele virou o rosto para a parede e orou. Lamentou, chorou, derramou as suas lágrimas. Antes que o profeta saísse do local, o Senhor mandou o profeta voltar até o rei Ezequias e dizendo para ele: ó rei, acrescentarei mais 15 anos. Então, meus irmãos, a oração é uma arma poderosa. Por que não lembrar também de Elias? A Bíblia nos diz que Elias orou, colocou o rosto entre suas pernas, quando ele viu, o seu servo viu uma nuvem tamanho da mão de um homem. Ali veio uma grande tempestade, veio uma grande chuva torrencial. A oração é uma arma poderosa. A Bíblia nos diz que Pedro, o discípulo, o apóstolo de Jesus, estava preso, ia ser morto no outro dia, mas a igreja orava, e Jesus disse mais: o que dois ligarem na terra, será ligado no céu. O que dois ligarem, concordarem de alguma coisa aqui na terra, qualquer coisa, louvado seja o nome de Jesus, qualquer coisa, que dois ligarem aqui na terra, será ligado no céu, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que a igreja orava. E a Bíblia nos diz que o anjo visitou Pedro. E abriu-se os portões. E Pedro saiu. Estava com a sentença de morte.
Meus irmãos, eu me lembro de um grande avivamento que aconteceu nos últimos anos do século XX, nas Ilhas Fiji. São ilhas que são mais de 300 ilhas que ficam entre Tahiti e Austrália. Vocês podem procurar esse documentário na internet. Está na internet, está no YouTube, Avivamento nas Ilhas Fiji. O que aconteceu nas Ilhas Fiji? Ora, o que aconteceu nas Ilhas Fiji diz, segundo o documentário, isso foi real, que o povo de lá eram canibais, feiticeiros, bruxos. Era comum a prática de feitiçaria. Era comum a prática de bruxaria, prostituição, plantação de maconha, de drogas, prostituições e mais prostituições. O morticínio por parte do exército local era algo terrível. Até que alguém decidiu orar, até que alguém decidiu clamar. Os pastores, eles colocaram de lado aquela visão egocêntrica de denominação e se uniram em oração ao único Deus vivo. Porque nós sabemos, irmãos, que não é a placa. Não é a placa. A igreja, a noiva de Cristo, não tem placa. É noiva. Ela é santa, adornada, pura. Ela é a noiva de Cristo. Ela não tem placa. A igreja do Senhor, ela não é Deus é amor, não é Assembleia de Deus Universal, Presbiteriana, Metodista. Não, é a igreja do Senhor Jesus. A noiva santa. Eu sei disso, irmãos. Nós participamos, nós servimos a Jesus em uma denominação, porque nós se identificamos, nós primamos pelos alguns costumes. Então o que diferencia só é isso. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não tem placa. E diz a história que os pastores colocaram de lado isso, e eles passaram a se unir em oração. Queridos, um candidato a presidente das Ilhas Fiji, ele convocou todo o povo para orar e se arrepender, buscar a face do Senhor. O resultado é que os feiticeiros, os bruxos, os drogados, as prostitutas, eles se convertiam ao Senhor. Sabe o que é que diz? Está lá, você pode conferir, meus irmãos. Aí no documentário, está no YouTube, Avivamento nas Ilhas Fiji. Deus ouviu o clamor dessas ilhas, dessa ilha. Aconteceu é que os peixes que há 50 anos não voltavam para a superfície, para a baía, eles voltavam. A água que estava saloba passou a ser potável. As árvores que não davam mais fruto, passou a dar fruto. Bananas, abacates, cajus, mangas, passou a ter fruto. Então, meus irmãos, o resultado está na oração. Traga à memória aquilo que vai trazer esperança. Nós temos ouvido tantas coisas, e um grande avivamento aconteceu nas Ilhas Fiji. Olha, eu acredito aqui, isso é particular, eu acredito que através desta situação que vem acontecendo, Deus está permitindo para que haja um despertamento, para que a gente venha ter temor mais dele. Eu creio num grande avivamento ainda na minha nação, no Brasil, e através desse avivamento o Senhor ele vai levantar muitos homens e mulheres, jovens, crianças, para propagar o seu evangelho nesse tempo do fim. Eu acredito, irmãos. Eu acredito que Deus está permitindo isso tudo para a gente se recolher em oração, em consagração, em humilhação e buscar a face do Senhor. Pode ter certeza disso, que Deus ele não perdeu o controle da situação. Deus ele está operando nesses últimos dias de uma forma tremenda, porque diz a Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Cântico de vitória, eu vou ler aqui para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como?
nos não dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Confia no Senhor. É momento que Deus está tratando com o povo. Deus, Ele está permitindo para que a gente venha orar mais, buscar mais a sua face. E um grande avivamento o Senhor irá soprar sobre esta nação. Um grande avivamento. Nós vamos acabar com essa besteira de denominação, dessas coisas que às vezes a gente fica bitolado só com a minha denominação é a correta. Não, é a igreja do Senhor Jesus, a que anda pelos caminhos da sua palavra. É a palavra é viva e eficaz. É a palavra. O Senhor, Ele tem compromisso pela sua palavra. Então, meus irmãos, toda a igreja, todo o povo de Deus, independente das placas denominacionais, é tempo da gente trazer à memória essas 4 coisas. Confie no Senhor, descansa o teu coração, alegra o teu coração, adora o Senhor, louvemos o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus não perdeu o controle da situação. Deus te abençoe, uma ótima tarde de domingo. Também quero aqui aproveitar para divulgar que logo mais à noite, na Igreja Assembleia de Deus, Templo Central de Messejana, nós teremos no site, no Facebook, no Instagram, no YouTube, culto online com o nosso pastor presidente, pastor Moacir de Paula, tá bom? Vamos unirmos nesse culto online, adorar o Senhor, glorificar o seu santo nome. Vamos fazer aqui o nosso culto, nossos lares. Deus te abençoe, um forte abraço para todos vocês, tá bom? Rai, João Filho, Claudiana, Neide, todos vocês, um forte abraço, meus irmãos, Gessé, meus irmãos, Deus abençoe ricamente, Felipe Góes, irmão Olavo, Roberto, todos vocês, meus irmãos, um forte abraço, tá? E vamos trabalhar para Jesus em oração, interceder, amém.